Eu venho agora falar de uma outra realidade. De uma outra realidade. E uma realidade que hoje pela manhã, quando vi um repórter falando de um cenário mais luminoso, sem o impacto das bombas, dos mísseis caindo no Oriente Médio, na faixa de Gaza. Quando aquele repórter num cenário de sol, com ciprestes, eu não conheço aquela região ainda, mas quero conhecer. Parecia que uma luz estava se iluminando ali, porque a trégua de 72 horas está sendo respeitada. O mundo acompanha, porque hoje, com a ligação virtual, nós estamos contatadas diretamente com o mundo. Onde estiver o acontecimento, nós instantaneamente acessamos ali. E o Egito está iniciando também a mediação para a trégua duradoura em Gaza. Os mediadores já se reuniram com israelenses e receberão também os palestinos. Cessar-fogo entrou em seu segundo dia sem combates na faixa de Gaza. Eu queria dizer, caros senadores, o Oriente Médio está passando por mais um momento crucial e eu diria também trágico. Conflitos acirrados e muitas mortes. Quero deixar clara a nossa preocupação, a minha preocupação, com o sofrimento imposto a todas as populações daquela conturbada região. Fazemos um chamamento à razão a todos os que, como eu, sonham com a paz entre irmãos, entre israelenses e palestinos, que aqui em Brasília convivem em harmonia, porque aqui estão as embaixadas dessas nações. Assim como lá no nosso Rio Grande do Sul, palestinos e israelenses convivem fraternalmente, com inteira harmonia. E não tenho dúvida que isso também acontece em Santa Catarina, do senador Cacildo, ou no Acre, do senador Aníbal, ou lá em São Paulo, do senador Suplicy. Nós sabemos como é esta convivência. A convivência fraterna. Quando a gente vai a Santana do Livramento, onde uma comunidade palestina é muito forte, nós percebemos claramente a forma fraterna de convivência. Fraterna de convivência. Por isso nós não podemos descuidar, porque se nós tentarmos trazer esse conflito para cá, nós estamos trazendo a cisânia, a divisão, tirando essa fraternidade e essa harmonia que existe das comunidades palestinas e israelenses em nossa sociedade gaúcha e brasileira. Me permita que pelo abando lá, eu fiz sinal dizendo que 3 gaúchos no plenário. Um paulista, Santa Catarina e um acreano. Mas um catarinense gaúcho de Carazinho. Vale lembrar que o senador Cacildo nasceu em Carazinho, na terra do Brizola. Senador Simão está ali, a senadora Ana Amélia aqui e eu estou aqui. Um abraço a todos. São bem-vindos os nossos amigos conterrâneos gaúchos que estão aí fazendo essa visita, tá? Sejam muito bem-vindos, especialmente que a maioria são mulheres, viu, senador Paim? Olha, tem que puxar brasa para o meu assado. Qual é a cidade? Nova Petrópolis, cidade maravilhosa. É o Jardim do Rio Grande. Nova Petrópolis é cidade-jardim das flores. É muito bonito. Então, tem alguém de Porto Alegre, hein? Ninguém de Porto Alegre? Ah, ali, ó. Porto Alegre. Toda a região está festiva. E eu estava falando, então, que essa região mesmo, a convivência que tem em toda a região da Serra, entre todas as etnias. Então, nós devemos lembrar quais são as forças políticas naquela região comprometidas com a democracia, com o pluralismo. Segundo lugar, também não menos importante, devemos identificar quais são as forças políticas comprometidas com intolerância, com terrorismo e com o uso de civis como escudos humanos. Isso não podemos tolerar. Isso é desumano. Isso fere todo o princípio de humanidade e de respeito às pessoas. Devemos lamentar, sim, a perda de cada vida humana.
dos dois lados. Os dois lados têm razão, os dois lados sofrem de igual forma trágica, porque cada morte é uma tragédia. Cada morte da região, como eu disse, é um sofrimento. É uma família dilacerada, dos dois lados. Devemos estancar a violência o mais breve possível, que essas 72 horas de trégua continue por muito mais tempo, até um ponto final e essa luz no fim do túnel apareça da paz no Oriente Médio. E tomara para sempre. Mas não devemos nos esquecer das responsabilidades neste conflito. Não podemos deixar de lado a compreensão histórica e política dos fatos. Caso contrário, nós podemos perder a clareza das responsabilidades na situação atual e na construção de um futuro de verdadeira paz e de verdadeira convivência pacífica no Oriente Médio. Além de lembrar quem são os que vivem em democracia e quem são os responsáveis também por impor à sua população um regime não democrático, um regime repressivo, devemos lembrar também que no Brasil temos um belo modelo de boa convivência, saudável, respeitosa, democrática entre as diferentes comunidades, como eu já ressaltei. Aqui, historicamente, árabes e judeus convivem em permanente sintonia e harmonia. Têm laços profundos de amizade. Entendem-se nos planos da cultura e dos negócios. Constroem as famílias em conjunto. Há uma miscigenação, porque são irmãos. No fundo, somos todos irmãos. Portanto, devemos rejeitar as tentativas que levem, eventualmente, a nós trazermos de lá o conflito aqui para dentro do Brasil. Importar o conflito significa alimentar artificialmente, por interesses políticos, tensões entre as comunidades árabe e judaica que protagonizam para todo mundo um exemplo de uma grande convivência pacífica. Vítimas de Gaza são as vítimas dos dois lados, israelenses e palestinos. Nosso Brasil, que aprendeu a respeitar a convivência com o contraditório, é um modelo de convivência entre diferentes etnias e diferentes religiões. É assim que nosso país deve continuar sendo. Um local, e o nosso estado, de modo especial, o Rio Grande do Sul, um local de respeito e convivência entre essas comunidades. Não vamos importar o conflito do Oriente Médio para a sociedade brasileira. E com muita alegria concedo uma parte ao senador Eduardo Suplicy. Prezada senadora Ana Amélia, eu quero me somar às palavras de Vossa Excelência e aqui conclamar os palestinos e israelenses, inclusive todos os que são membros do Hamas, que realmente aproveitem em profundidade esta pausa, que este cessar-fogo sugerido, seja pelo Papa Francisco, pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e pessoas de todo o mundo, inclusive nós brasileiros, conforme Vossa Excelência aqui registra, muito bem lá no Rio Grande do Sul, também lá em São Paulo, nós vemos os israelenses, os judeus e os árabes e os palestinos convivendo. O presidente Lula costumava dizer, quando eu vou ao Hospital Albert Einstein, vejo lá médicos israelenses com origem judia colaborando com os médicos árabes palestinos. E quando ele ia ao Hospital Sírio-Libanês, onde ele também continua a frequentar, ali ele também testemunhava a cooperação entre ambos. E eu também, desde quando estudante, por exemplo, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, ou quando vou à Universidade de São Paulo, ou à PUC, ou
em qualquer estabelecimento de ensino em São Paulo, tantas vezes eu vejo cientistas, professores, o mais alto nível, de ambas as origens, árabes e judias ou israelenses, ali cooperando, convivendo. De maneira que... Já obtive na bio. De maneira que todas estas... eu acho que nós, brasileiros, conforme ressalta Vossa Excelência, podemos muito colaborar para que este espírito de cooperação que existe entre nós, em São Paulo, em Porto Alegre, em todo o Brasil, lá em Manaus, no Nordeste, que possamos nós darmos o exemplo da boa convivência, da fraternidade, e possamos aqui renovar o apelo de profundidade para que não mais se matem pessoas de um lado e do outro, e sobretudo as crianças que, atingidas, por exemplo, ali nas escolas da ONU, ou crianças atingidas em Israel. Cada criança, cada pessoa que morre nesta guerra, para nós se torna algo muito difícil de compreender, e queremos todos colaborar. Eu, quando estive em Belém, na Igreja da Natividade, ali administrada pelos jesuítas, do lado da igreja onde nasceu Jesus Cristo, estão os ortodoxos, mas ali na noite de Natal de 2010, fui convidado pelos jesuítas para jantar, inclusive com os dirigentes, o primeiro-ministro e o presidente da Autoridade Palestina, e disse a eles: olha, falei dessas coisas como nós aqui no Brasil testemunhamos o entendimento tão bom entre árabes, palestinos, judeus, israelenses e assim por diante, e que gostaria de propor até duas iniciativas. A primeira, que se realizasse na capital, tanto de Israel quanto da Palestina, um jogo da seleção brasileira com o time misto de Israel e da Palestina, e depois outro jogo ali, um em Tel Aviv, outro em Ramallah, ou na capital, na cidade que eles escolhessem. Porque, tal como observamos aqui mais uma vez na Copa do Mundo, o futebol é um fenômeno extraordinário, confraternizador dos povos. Mas depois que pudessem eles até, pelo resultado extraordinário da receita que ambos obtêm dos visitantes de todo o mundo que vão visitar a Terra Santa, que está tanto em Israel quanto na Palestina, que uma parcela daqueles recursos formidáveis que ambos estão recebendo pudessem até, quem sabe, resultar no pagamento de uma renda básica comum a todos israelenses e palestinos. Acharam interessante, fica aqui registrada a sugestão, mas, e sobretudo, o apelo, o mais forte possível, de nós brasileiros, de Vossa Excelência, de mim, do senador Pedro Simão, do senador Paulo Paim, Aníbal Diniz, Cacildo Maldaner, todos nós, para que não voltem a guerrear, que este cessar-fogo seja um caminho de luz, de energia positiva, de renascimento, de encontro, de meios de superar aquelas divergências tão fortes que fizeram estes povos estarem em guerra repetidas vezes por tanto tempo. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigada, senador Eduardo Suplicy. E Vossa Excelência fica exatamente no centro dessa questão. E o centro dessa questão é a paz. Mas uma paz que precisa ser construída pelos protagonistas deste conflito. Eles, os líderes. Nós, distante que estamos,
mesmo que próximos, virtualmente apenas, não temos condições e não devemos tomar parte nesta guerra. A guerra tem que ser tratada por eles, pelos seus líderes, pelas suas nações, lá no Oriente Médio. Não podemos trazer para o Brasil uma disputa que não existe no Brasil. Não podemos introduzir o ódio aqui dentro. Esse relato de Vossa Excelência, senador Suplicy, dessa convivência em duas instituições fantásticas da área médica, o Hospital Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês, os dois em São Paulo, são a demonstração claríssima desta harmonia, desta convivência e do que se revela a homens de boa vontade a possibilidade realmente da construção de uma paz duradoura nesta região. E é exatamente em nome disso que eu, como senadora do Rio Grande, renovo a disposição. Não podemos, não devemos, não é conveniente trazer para cá essa disputa. As nossas comunidades vivem em paz. A comunidade israelense, a comunidade árabe, a comunidade palestina. E assim devemos estimular esta convivência fraterna. E eu, hoje, ao ler a informação do G1, Agência de Notícias G1, vou apenas traduzir como um sinal de esperança, de muita esperança, neste cenário de disputas entre duas nações na faixa de Gaza. Os mediadores egípcios se reuniram no Cairo com uma delegação israelense e, nesta quarta-feira, hoje, terão um encontro com os negociadores palestinos como parte das conversações para uma trégua duradoura em Gaza, além do cessar-fogo de 72 horas que está em vigor desde ontem. O cessar-fogo, obtido com a mediação do Egito e dos Estados Unidos, entrou no segundo dia e nenhum combate foi registrado até o momento na faixa de Gaza. As conversas indiretas entre palestinos e israelenses estão avançando, disse um representante egípcio, deixando claro que ambos os lados não estão se encontrando frente a frente. Ainda é muito cedo para falarmos de resultados, mas estamos otimistas. Nós todos estamos otimistas. Nós todos estamos torcendo ardorosamente para que o conflito não seja importado para o Brasil e para que as lideranças da Palestina, de Israel, de todo o Oriente Médio, que Deus ilumine, o Deus de cada um, ilumine as mentes desses líderes para que encontrem o mais rápido possível a paz duradoura, que é também a paz para o mundo. É esta a minha modesta participação hoje, senador Paulo Paim, desejando a todos um bom trabalho. Muito obrigado.